Aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net e hoje eu vou falar para vocês, indicar para vocês livros muito especiais para mim. Desde que eu comecei a fazer essas listas aqui pro canal, essas listas de 5 livros sobre um tema ou sobre um gênero, eu queria fazer duas. A de distopia e a de grandes guerras. Livros que se passam em grandes guerras ou que mencionam as grandes guerras. Em especial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso porque desde que eu conheci um senhor chamado Alexander Lax, eu me aproximei muito dessas duas partes da história. Consequentemente, eu li muitos livros sobre isso, de ficção, de não ficção. E eu queria muito indicar esses livros pra vocês. Só que esse vídeo é dividido em 3 partes. Primeiro eu quero mencionar os livros que são sobre fatos reais. Depois eu vou mencionar os livros de ficção, que abordam por completo as guerras. E depois, no finalzinho, eu vou deixar livros que se passam em algum momento nessas grandes guerras, mas que não são por completo sobre elas, tá bom? O primeiro livro, obviamente, é O Sobrevivente, do Alexander Lax. Eu já contei essa história pra vocês, eu já consigo falar desse livro sem chorar. Olha que momento! Porque sempre que eu mencionava, eu ficava com o olho cheio de água, eu precisava me recompor, porque realmente foi um livro muito especial pra mim, e foi uma pessoa também muito especial, que realmente mudou a minha vida. Eu já contei pra vocês aqui naquele vídeo sobre 7 livros que me fizeram chorar, mas falando rapidamente, eu conheci por causa de uma palestra que ele fez no meu colégio em 2010, depois em 2014, 2015, eu convidei para o meu colégio de ensino médio, e eu reencontrei, foi incrível, mostrei a nossa foto, ele ficou emocionado, eu fiquei emocionada. Ele infelizmente faleceu no ano seguinte que eu reencontrei, mas eu fiquei muito feliz de ter a honra de ter conhecido essa pessoa tão guerreira e tão inspiradora. É uma história de vida, assim, espetacular. Ele foi pra Auschwitz com 12 anos e saiu de lá com 17. Então vocês podem imaginar aí como esse livro carrega muita verdade e muita emoção. O segundo livro, que também é de fatos reais, é Anne Frank. A Anne todo mundo conhece, eu imagino. Todo mundo sabe sobre a história da Anne Frank, pelo menos um pouquinho. Essa daqui é uma edição especial, eu ganhei da Patti Nayara. Eu tenho 2 edições, mas essa daqui é minha favorita, obviamente. E a gente tem o diário da Anne, antes que ela fosse levada pra Auschwitz, ela e a sua família. Auschwitz, pra quem não sabe, é um campo de concentração. E ela passou anos escondida no sótão de sua casa com a família em Amsterdã. O Alexander Lax já é da Polônia, mas sem dúvida são histórias, assim, indispensáveis pra quem quer ler sobre o gênero, pra quem quer conhecer a vida das pessoas que passavam por isso, sobre essa coisa de ter que se esconder. E aqui na Anne a gente só conhece a vida dela, a parte em que ela estava escondida, até o último dia, assim, que ela escreveu e que ela não havia sido levada para o campo de concentração. No livro do Alexander, não. A gente já sabe sobre a vida dele lá, como foi depois também, mas muito sobre o antes, o durante e o depois. Então, temos essas 2 histórias aí que são verdadeiras, que trazem muita intensidade, mas que são um pouquinho diferentes. O terceiro livro, ele fica assim no meio termo. Ele é baseado em fatos reais, mas também traz ficção, que é Resistência, da Affinity Connor. Esse foi um livro lançado recentemente aqui no Brasil pela editora Rocco, e traz a história de 2 irmãs gêmeas que são levadas para Auschwitz, mas ficam num lugar especial. É um lugar que abriga gêmeos, trigêmeos, quádruplos, quíntuplos, e essas crianças são postas à prova. Elas precisam passar por vários testes, várias coisas dolorosas e bem difíceis. E as gêmeas que nós vamos conhecer aqui são a Pyrrha e a Stasha. A Stasha, que já começa contando a história pra gente na narrativa em primeira pessoa, que desde as primeiras páginas já é muito intensa. E ela foi baseada na história de 2 irmãs gêmeas, Eva e Miriam Moses. É impossível você não se emocionar com essa história. E aqui na capa até tem escrito assim: Resistência é um dos livros mais perturbadores, poderosos e criativos do ano. Realmente, é. Começando a falar sobre os livros de ficção, eu vou falar primeiro sobre o meu favorito, que é A Garota que Você Deixou para Trás. Quem acompanha o canal também não deve estar surpreso de ver esse livro por aqui, porque sabe como eu amo essa história. Na primeira parte, nós conheceremos, em 1916, a Sophie. Esse já é na Primeira Guerra Mundial. E aqui, a Sophie, ela tem a cidade dela tomada, né? A França já foi tomada pela Alemanha. E o marido dela teve que lutar no front, até que os alemães chegam na cidadezinha que ela mora e fazem com que ela trabalhe para eles, porque ela possui um restaurante. Depois, nos anos 2000, nós conheceremos em Londres uma mulher chamada Liv. Ela ganhou um quadro do seu marido que faleceu recentemente. De quem é o quadro? Da Sophie. A família, os descendentes da mulher do quadro, dizem que querem um quadro de volta. Só que ela gosta muito daquele quadro. Ela tem uma certa conexão com a mulher do quadro. Então ela vai em busca da história dessa mulher pra saber o porquê do quadro ter chegado até ela, porquê do quadro ter sido esquecido. Será que o quadro foi roubado pelos nazistas? Será que o quadro foi realmente perdido? Será
que a família não ligou pro quadro e agora os descendentes querem e tal. De quem é o direito de realmente ficar com o quadro? Eu chorava tanto quando eu terminei esse livro que eu cheguei a dormir abraçada com ele, porque eu abracei o livro, eu chorava e dormi. É uma história realmente que me marcou muito, 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 que eu indico pra todo mundo. Um outro livro muito especial pra mim é Querida Sue. Querida Sue, da Jessica Bruckham, é um livro completamente narrado por cartas e ele se passa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós conheceremos uma mulher chamada Spelf, que é uma escritora. Em 1912, ela vai receber sua primeira carta de um fã, que é dos Estados Unidos, e ela mora numa ilha de Skye, que fica na Escócia. Eles começam a se corresponder, eles ficam cada vez mais amigos, mais conectados, até que ele, o David, se oferece como voluntário na Primeira Guerra Mundial. E aí tem toda uma coisa, porque a Spelf, se eu não me engano, ela era noiva ou ela já estava casada. Eu acho que ela já estava casada. Então o marido dela, que se eu também não me engano, já havia ido pra guerra. Toda uma bagagem aí pra esses personagens carregarem. E aí, em 1940, a Spelf tem uma filha que está apaixonada por um cara que é da Força Aérea Real. E a mãe tá sempre falando pra ela sobre os perigos de se apaixonar na guerra. Tem vários quotes assim maravilhosos sobre isso. Até que um dia a casa delas é bombardeada e no dia seguinte a mãe some. E ela deixa pra trás apenas uma carta de 1915. E aí a menina vai ter que correr atrás da mãe, vai saber o que a mãe foi fazer, aonde que a mãe tá, no meio desse negócio da guerra, pra onde que a mãe foi, ela foi atrás de quem ou do que. É realmente muito maravilhosa essa leitura, gente. É incrível, é uma leitura tão real que parecia que quando eu fosse conversar com a autora ia ser ela, a pessoa que havia passado por isso tudo. E tem entrevista com essa autora lá no blog, eu deixo aqui na caixa de descrição. O próximo livro é meio que pra reforçar na mente de vocês que vocês devem ler. A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak. Ele se passa entre 1939 e 1943. A gente conhece a Liesel, que é uma menina que encontrou a morte 3 vezes. Acho que eu não preciso muito apresentar a história, né? Todo mundo deve ter assistido pelo menos o trailer do filme. Essa daqui é a edição filme, é maravilhosa essa edição, eu não tenho nem como explicar. Eu amo essa edição. Mas a Liz é uma menina que vai ter sua vida modificada graças aos livros, tem toda essa ligação dos livros, a coisa da Segunda Guerra, o fato de ela não ter mais a mãe, o irmão, ela viu o irmão morrer, ela foi deixada pela mãe pra viver com um casal. São muitas as coisas que essa história envolve, sabe? A narrativa da morte, uma inovação e tanto. Tantas mensagens, tantas coisas tão inspiradoras, que também é mais um livro de ficção que parece realmente ter sido baseado em fatos reais. O próximo livro é o Rochinol, da Christine Hanna. Aqui nós temos duas irmãs. Elas moram na França, o ano é 1939, e a Vienne, que é a mais velha, é casada e ela não acreditava que os nazistas iriam invadir o seu país. Até que o marido dela recebe uma ordem, ele precisa lutar no front. A casa da Vienne é requisitada por um oficial das tropas de Hitler. Então ela vai ter que conviver com o inimigo, é um pouquinho do que a Sophie, de A Garota que Você Deixou Pra Trás, tem que passar. Só que ela tem essa irmã mais nova, que é a Isabelle, que enquanto todos os outros estão fugindo da guerra, estão com medo, ela quer lutar, ela quer ir contra isso, e ela acaba se apaixonando por um guerrilheiro. É então que ela resolve se juntar à resistência e arriscar a sua própria vida para salvar o seu país e todas as pessoas que vivem ali. Uma das coisas mais legais dessa história é que nós temos duas irmãs que são muito diferentes, elas são distantes, e também até a sinopse diz aqui, ó, seguindo a trajetória dessas duas grandes mulheres e revelando o lado esquecido da história, o Rochinol é uma narrativa sensível que celebra o espírito humano e a força das mulheres que travavam batalhas diárias longe do front. É isso, é sobre isso que a história fala. Traz muito dessa coisa das mulheres que ficam pra trás. Esse livro me fez chorar horrores também, então assim, talvez não seja novidade, não é mesmo? Um livro que poucas pessoas comentaram sobre ele é O Menino dos Fantoches de Varsóvia. Ele foi publicado há alguns anos pela editora Novo Conceito e é um livro que traz a história do Mika, um menino que perdeu o avô em um dos guetos da Varsóvia. Ele acaba herdando os fantoches do avô e todo o gueto de repente está falando sobre os meninos dos fantoches de Varsóvia. É uma história que traz sobre essa coisa da criança. Me lembrou um pouquinho do livro do Alexander Lax. Ele passou, né, a pré-adolescência e a adolescência vivendo a guerra no campo de concentração. E aqui a gente tem também a parte do gueto que tem, a gente conhece lá no livro do Alexander, mas aqui a gente vai da Varsóvia à Sibéria. A gente vai ter duas vidas que se entrelaçam no meio do caos da guerra. E tem essa coisa, né, do Mika ser esse menino que queria passar esperança, de mostrar às vezes que ele era a esperança e um dia ele separado por um oficial alemão e perdeu um pouco disso. Os próximos 3 livros não abordam apenas a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas em algum momento das histórias eles apresentam alguma coisinha, algum personagem que passou por isso. O primeiro é uma mulher livre, que já foi mencionada na outra lista aqui, e sempre que eu puder eu vou colocar ele em alguma lista, porque eu amo esse livro. A gente começa a história conhecendo a Annabelle de 1912, que perde o pai e o irmão no Titanic.
e depois nós vamos acompanhando o amadurecimento dessa personagem e nós passaremos pela Primeira Guerra Mundial. Ela acaba indo para a França também, só que ela vai ajudar os médicos do front. A gente vai conhecer como era cuidar daqueles pacientes, esperar as notícias, ver aquelas pessoas todas chegando e eles lutaram tanto pelo país, de repente você precisa lutar por eles, pelas famílias deles. O livro parece fino pelo tanto de coisa que ele apresenta, tem resenha aqui no canal já, mas a autora consegue abordar tudo com a mesma atenção. Outro livro é A Última Camélia. Aqui nós conheceremos duas protagonistas, a Flora em 1940 e a Edson nos anos 2000 também. Um pouquinho de A Garota que Você Deixou Pra Trás mais uma vez. Mas aqui é diferente porque a Flora é de Nova York e ela vai para a Inglaterra, para o interior da Inglaterra, ser babá. Na verdade, ela tá ali disfarçada, ela vai roubar uma flor e ela vai pra Inglaterra às vésperas da chegada da Segunda Guerra Mundial. Tem um personagem que vai pra guerra, uma coisa de romance durante a guerra, e é um livro que não aborda apenas isso, mas aborda muito da pessoa que morava nessa casa antes, essa mansão que é tão misteriosa, que guarda tantos segredos. Também tem resenha aqui no canal, não deixem de conferir. E o último livro é Jardim de Inverno, um livro que traz duas irmãs que não têm uma boa relação com a mãe delas é muito fria, e quando o pai morre, ele pede que essas mulheres mostrem pra mãe delas que vale a pena contar a verdade, porque de ela ter essa personalidade tão difícil. É então que nós iremos conhecer a vida dela durante a Segunda Guerra Mundial. Eu falei um pouquinho mais sobre esses três últimos livros no especial Dia das Mães, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre eles, é só passar por lá. Também é um livro que vale muito a pena e que é um dos favoritos da minha mãe, dessa autora. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. São livros que realmente valem a pena, que falam sobre esperança, sobre a vida, que eu acho que todo mundo deveria ler. Então eu espero que vocês venham aqui comentar comigo se vocês conhecem essas histórias, se vocês não leram, qual que chamou mais a atenção de vocês. Não esqueçam do like, que é muito importante, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!